Olá Marabá, está começando mais um programa Repórter Cidade, programa que tem a cara da nossa gente. Hoje nós temos muitas informações nesta quarta-feira, dia 22 de abril de 2019. A prisão foi realizada, a prisão de um mau elemento, de um foragido da justiça ali na Orla Sebastião Miranda, além de outro foragido do estado de Goiás que estava baleado no Hospital Municipal de Marabá, mas foi preso também. Temos também a morte de Najib Mutran. Essas e outras no programa Repórter Cidade, programa que tem a cara da nossa gente. Nós já estamos no ar. Vamos começar o programa de hoje falando sobre uma triste situação. Infelizmente, nas últimas horas, perdeu a vida na capital do estado, em Belém, onde estava hospitalizado o ex-prefeito de Marabá, ex-vereador de Marabá, ex-secretário de saúde do município de Marabá, Najib Mutran. Ele estava entubado há cerca de 5 dias com suspeitas de Covid-19. Veja a matéria. A Câmara Municipal de Marabá e a família do Dr. Najib Mutran confirmaram a morte do médico. Najib construiu durante décadas em Marabá uma carreira impecável tanto quanto médico quanto político e articulador. Ele era esposo da vereadora Cristina Mutran e nos deixou na madrugada de hoje em um hospital particular na capital do estado do Pará, com suspeitas de Covid-19. Najib Mutran Neto estava entubado há alguns dias no Hospital Porto Dias. O médico começou a sentir complicações respiratórias há cerca de 5 dias e foi transferido para Belém, já com várias complicações. Najibinho, como era conhecido pelos mais íntimos, foi prefeito de Marabá e vereador, além de ter sido secretário de saúde do município. Em menos de 48 horas, o estado do Pará perdeu 2 políticos importantes. Ontem faleceu Gerson Pérez e na madrugada de hoje Najib Mutran. Toda a família do Grupo Livre de Comunicação Rede TV Marabá, canal 38.1, presta as condolências para a família Mutran. Para a família do ex-secretário, ex-vereador e ex-prefeito de Marabá e grande articulador político, que sempre lutou e trabalhou por essa região. Agora vamos falar sobre outra situação. Nas últimas horas foi preso ali na Orla Sebastião Miranda um mau elemento que saiu da quarentena para passear. Ele estava circulando na Orla Sebastião Miranda e ali, admirando a paisagem, foi surpreendido por uma revista da Polícia Militar. Foi pedido a documentação dele, foi feita a entrevista e a verificação e foi constatado que o mesmo era foragido do CRAMA. Veja. Mesmo nesse período de quarentena e isolamento social, muitas pessoas insistem em sair de casa. Foi o caso de um homem que decidiu passear na Orla de Marabá, ver o aumento do volume de águas e, quando estava admirando a paisagem, passou uma viatura e decidiu abordá-lo. Ao ser puxado no sistema os dados do cidadão, descobriu-se que o mesmo era foragido do sistema penal. Policiais militares realizavam a abordagem de rotina na Orla de Marabá quando abordaram o indivíduo e, ao consultar o sistema informatizado, constataram que se tratava de uma pessoa procurada pela Justiça, em desfavor de quem pesava em aberto um mandado de prisão por crime de roubo perpetrado aqui em Marabá. Esse indivíduo foi conduzido à seccional, foi dado cumprimento ao mandado e ele já se encontra preso à disposição da Justiça. Situação realmente complicada, ele foi preso e apresentado na seccional de Polícia Civil da Folha 30, já foi recambiado para a Casa Penal de Marabá, de onde não deveria ter saído. E no próximo bloco nós temos outras informações, um assassinato que foi registrado nas últimas horas na Vila União, 3 pessoas foram parar atrás das grades. Não sai daí que eu volto depois do intervalo comercial. Segundo bloco, em cima do lance, vamos falar sobre uma situação que aconteceu nas últimas horas, um crime que foi registrado desde a última segunda-feira, onde desapareceu um homem que era conhecido como vaqueiro e 3 pessoas estavam com ele. Eles foram conduzidos para a seccional de Polícia Civil da Folha 30 e apresentados. A divisão de homicídios tem mais informações a respeito dessa situação com o delegado Vinícius Cardoso das Neves. Uma guarnição da Polícia Militar composta pelo cabo J. Neves e Carlos Gomes foi informada via mensagem de aplicativo que havia ocorrido um homicídio na madrugada de segunda-feira, às proximidades da Vila União.
e que o corpo teria sido desovado juntamente com a moto da vítima nas águas do Rio Preto, a 12 quilômetros da Vila União, e que haviam, na hora, 3 suspeitos, um de prenome Anderson e 2 conhecidos no mundo do crime pela alcunha de Caim e Pinguim. O primeiro a ser localizado pela guarnição foi Luzimar Lima, vulgo Pinguim, o mesmo irmão do segundo acusado e amigo de Caim. A vítima trata-se de um vaqueiro de prenome Reginaldo. O corpo da vítima não foi encontrado na hora que os policiais foram ao local, apenas sua moto e sangue no chão. Eles foram conduzidos para a delegacia de Marabá e o corpo só foi encontrado apenas às 13 horas de ontem. Situação realmente complicada, o corpo só foi encontrado 48 horas depois, juntamente com a motocicleta que estavam no fundo do Rio Preto. Eles não admitiram o crime ainda, mas a divisão de homicídio já tem fortes indícios que possa ter sido eles que tenham cometido esse crime. Haja vista que foram as últimas pessoas a serem vistas com ele e um deles acabou delatando os outros 2. Agora vamos falar sobre outra situação que foi registrada ontem aqui no programa Repórter Cidade, onde 4 elementos estavam saindo da Vila Canaã, conhecida popularmente como Vila do Rato. A Polícia Militar já tem informações que aquela área é área vermelha do tráfico de drogas em Marabá e foi fazer uma batida de rotina. Pediram para que eles parassem. Eles pararam e foi encontrada uma grande quantidade de dinheiro e de drogas com eles. Os 4 foram levados para a seccional de Polícia Civil da Folha 30. Veja a matéria. Plantão relativamente tranquilo aqui na seccional de Polícia Civil da Folha 30 nas últimas 24 horas. Apenas uma ocorrência foi apresentada de maior relevância. Por volta de 1h da madrugada de hoje, a Polícia Militar em rondas próximo à Vila Canaã, conhecida popularmente como Vila do Rato, avistou um veículo com 4 indivíduos no interior do mesmo saindo do local. Ao notarem a presença da polícia, eles manobraram de forma abrupta, a polícia perseguiu e conseguiu fazer com que eles parassem. Com eles foi encontrado 19 trouxas de crack, um papelote de cocaína e uma trouxa de maconha. Bom, esse quarteto nada fantástico foi conduzido e apresentado aqui na seccional de Polícia Civil da Folha 30 para os devidos procedimentos legais cabíveis. A polícia continua investigações. Sabemos que ali naquela área, na Vila Canaã, conhecida popularmente como Vila do Rato, é conhecida por ser área vermelha do tráfico de drogas. Inclusive, tivemos uma abatida da Polícia Civil nos últimos dias lá. E a Polícia Militar, através do 4º Batalhão de Polícia Militar, tem intensificado rondas naquela área. A polícia quer saber agora de quem que eles compraram essa droga. Situação realmente complicada, eles foram presos e apresentados por posse de drogas. No próximo bloco nós temos mais informações a respeito de um caso de polícia vindo diretamente de Morada Nova, onde um homem furtou de um comércio uma faca e também uma garrafa de vinho. O proprietário percebeu a situação, chamou a polícia e ele foi parar atrás das grades. Não sai daí que nós voltamos depois do intervalo comercial. Vamos direto para o 14º PPD, onde a Polícia Militar foi acionada nas últimas horas para atender uma ocorrência de tentativa de furto e de roubo ao mesmo tempo. Haja vista que um homem entrou dentro de um estabelecimento comercial, furtou uma faca, colocou na cintura. Ele pegou, olhou para um lado, olhou para o outro, pegou um vinho e colocou debaixo da camisa. Mas, infelizmente, ou felizmente para o proprietário, ele percebeu a situação e falou: epa, não roube não. O vagabundo puxou a faca, mostrou para o proprietário e o proprietário simplesmente chamou a Polícia Militar. Ele foi preso e apresentado na seccional de Polícia Militar. Veja. Um caso um tanto quanto inusitado foi registrado nas últimas horas em Marabá, mais especificamente em Morada Nova. Um homem entrou em um comércio, furtou uma faca e um vinho. O dono do estabelecimento notou, chamou a atenção dele e o mesmo sacou a faca recém-furtada e passou a ameaçar o comerciante, que acionou a polícia. Policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de roubo em um mercado em Morada Nova. Chegando ao local, os policiais foram informados pelo proprietário do estabelecimento que este percebeu o instante que o indivíduo subtraiu uma garrafa de vinho e se retirou discretamente de seu comércio. No entanto,
Ao ser abordado, essa pessoa sacou uma faca e passou a ameaçar a vítima, caracterizando assim o crime de roubo. Policiais se dirigiram com o objetivo de capturar essa pessoa e, de fato, ela foi flagrada com a garrafa de vinho roubada instantes antes, bem como com a faca utilizada para ameaçar a vítima. O que mais surpreendeu os policiais é que, inclusive, a faca utilizada para ameaça também foi subtraída no próprio comércio da vítima. Esse indivíduo foi conduzido ao seccional e preso em flagrante por crime de roubo. Situação realmente complicada, e esse vai passar a quarentena atrás das grades. E por falar em quarentena, nas últimas horas a equipe de reportagem do Grupo Livre de Comunicação, Rede TV Marabá, canal 38.1, esteve no Hospital Regional de Marabá e conversamos com uma nutricionista. Nessa época de quarentena, onde muitas pessoas estão dentro da sua residência, acabam comendo demais. Isso pode ocasionar outras doenças. Veja. Bom, nós estamos no Hospital Regional de Marabá para falar sobre uma característica dessa época de quarentena em que muitas pessoas ficam em casa e acabam comendo demais. Essa compulsão alimentar pode levar a inúmeras outras doenças. Para esse assunto, eu tenho a nutricionista Mariana Fonseca. Doutora, fala um pouco para a gente sobre essa característica. Então, as pessoas já estão em casa, geralmente tinham um ritmo de vida meio acelerado, e essa questão de estar em casa gera uma ansiedade. E essa ansiedade pode desencadear essa compulsão alimentar, essa vontade de comer, não uma vontade física, mas uma vontade emocional, de você comer mesmo sem ter necessidade, mesmo já estando satisfeito. As pessoas elas ficam apreensivas e ansiosas e acabam resultando na comida. Isso, na verdade, tem a tendência de descontar essa ansiedade na alimentação. Então a gente pode estar ocasionando outras doenças por conta da situação. Exatamente. A preocupação após a quarentena vai ser essa, quais são as consequências das pessoas que estiveram em casa e não controlaram a alimentação. Alguns tipos de doença que podem desencadear são diabetes, hipertensão, a própria obesidade, que é uma doença inflamatória e é uma das principais, hoje, características do Covid-19 também, né? Qual a orientação que você deixaria para os telespectadores que estão em casa? Olha, para o pessoal que está em casa, a gente sempre orienta, tentar criar uma rotina. Mesmo estando em casa, a gente sabe que se você não tiver uma rotina, você vai acabar beliscando toda hora. Então, ter horários para se alimentar, tentar diminuir um pouco as porções, já que o gasto energético está bem menor, o pessoal está mais em repouso. Tentar fazer atividade física, mesmo em casa. Hoje em dia, as redes sociais distribuem lives, esse tipo de exercício. Tentar fazer exercício em casa e buscar horários para você ter a refeição, para tentar não gerar essa compulsão mesmo. E só lembrando que isso é uma quarentena e não umas férias. Exatamente, isso é quarentena e a gente dá essa orientação que a necessidade é cuidar do sistema imunológico. Então, esse excesso de comidas calóricas, alimentos que realmente não irão ofertar nenhum tipo de nutriente, vai ocasionar piorar o problema de saúde. Bom, essas são as dicas especiais do Grupo Livre de Comunicação, Rede TV Marabá, canal 38.1 e Hospital Regional de Marabá. Faça uma alimentação adequada e, se puder, se exercite também. No quarto bloco, nós temos mais informações a respeito de uma situação registrada nas últimas horas no Hospital Municipal de Marabá, onde um homem foragido do estado de Goiás acabou sendo preso. Não sai daí que nós voltamos já já. Quarto e último bloco, vamos começar esse bloco falando sobre uma situação que foi registrada no Hospital Municipal de Marabá nas últimas horas, onde um homem chegou lá baleado, recebeu atendimento, passou pela emergência, fizeram a ficha dele, mas os médicos desconfiaram da situação. Acabaram chamando a Polícia Civil foi até o Hospital Municipal de Marabá, puxou a ficha dele e percebeu que ele é foragido do estado de Goiás, responsável por várias execuções. Veja. A Polícia Civil prendeu nas últimas horas um homem no Hospital Municipal de Marabá. Ele é foragido do Sistema Penal do Estado de Goiás, é conhecido pela prática de pistolagem. O mesmo se encontra baleado e mesmo assim recebeu voz de prisão no municipal. A Polícia Civil de Marabá foi informada que se encontrava internado no Hospital Municipal um indivíduo procurado pela Justiça Goiana, em desfavor de quem pesam 2 mandados de prisão. Um por crime de roubo, outro por crime de homicídio.
Policiais de pronto se dirigiram ao local e lá constataram a veracidade das informações. O indivíduo foi localizado e foi dado cumprimento a ambos os mandados. Atualmente ele se encontra na condição de custodiado. Ocorre que em companhia desse indivíduo se encontrava uma mulher que é companheira de uma pessoa de altíssima periculosidade que atualmente se encontra cumprindo pena no CRAMA. Esse indivíduo responde a processos por assalto a banco e latrocínio. Em razão dessa característica, os policiais diligenciaram na residência dessa mulher, acompanhante do enfermo, e lá flagraram 2 munições de arma de fogo, aproximadamente 30 porções de substância entorpecente e maçarico, comumente utilizado em roubo de caixas eletrônicos. Em relação dessa situação flagrancial, essa pessoa foi presa em flagrante por tráfico de drogas e posse de munições. Ele continua hospitalizado, mas só que desta vez detido. Assim que melhorar, vai ser recambiado para a casa penal. Agora vamos falar sobre uma situação que foi registrada nas últimas horas. Ontem no Alerta Nacional, mais uma matéria de Marabá repercutiu no Alerta Nacional. Veja o Siqueira. Na cidade de Marabá, no Pará, um menorzinho com uma ficha longa no mundo do crime roubou uma mulher com uma arma falsa. Durante a fuga, ele foi agarrado. Os populares pegaram ele e deram uns castigos. Sabe que eu sou contra. Totalmente contra. A reportagem é de Gerson Assunção. Vamos ver. Hoje nós vamos contar uma história um tanto quanto inusitada. Nas últimas horas, um menor de apenas 17 aninhos, que já pode votar, já pode fazer muitas coisas, mas não pode ser preso. Ele tem que ser apreendido e apresentado nas seccionais de polícia civis por todo o Brasil. Ele saiu de casa não para ir na padaria comprar pão, não para ir na farmácia comprar algum remédio para a família dele que poderia estar com coronavírus. Ele saiu com simulacro de arma de fogo e veio com a intenção de fazer o mal. E neste exato ponto aqui, ele veio, viu uma mulher transitando, coitada, tranquilamente, acabara de chegar de viagem, já tinha gastado quase todo o dinheiro dela com comida na viagem, com um translado, e ele pegou e deu voz de assalto. Falou, é um assalto, me deu o celular. Ela, toda tremendo, passou o celular para ele, mas um homem de 1,80 m, moreno, viu aquela situação e percebeu que tratava-se de um simulacro de arma de fogo. Ou seja, arma de brinquedo que não atira e não faz mal para ninguém. Ele agarrou esse menor e outras pessoas agarraram ele também, bateram bastante, pisaram nele. Ele deu graças a Deus quando a polícia militar chegou e o salvou das garras da população irada. Ele foi conduzido e apresentado na seccional de polícia civil da Folha 30 por ato infracional semelhante a assalto. Olha aí, ó. Ó o vagabundo que a gente acabou de pegar aí, safado, roubando o celular, ó. Vagabundo, safado. Roubando o celular com arma de brinquedo, vagabundo, rapaz. Nós acabamos de pegar ele aqui, ó. Aqui na rodoviária aqui, o safado roubando o celular, ó. Safado roubando o celular. Vagabundo. Chegando lá, descobriu-se que ele tem uma ficha extremamente corrida e é quanto mais em cometer atos infracionais aqui em Marabá. Situação realmente complicada. Agora ele deve estar em casa assistindo essa matéria. Haja vista que o CIAM, que é o Centro de Internação Masculino de Marabá para menores infratores, ele está lotado. É com você aí do estúdio, Siqueira. Obrigado, meu querido. Tá bonito o abadá dele, não dá, ó? É isso aí, a equipe de reportagens do Grupo Livre de Comunicação Rede TV Marabá, canal 38.1, já está nas ruas de Marabá trabalhando bastante para trazer muitas informações para você amanhã, nesse dia 23 de abril de 2020, nesta quinta-feira, próximo do final de semana. Tenham todos uma boa tarde.